Então é o seguinte, a bioquímica, o que que é a disciplina bioquímica? Nada mais é do que unir a biologia, o funcionamento do ser humano e dos, or- do, dos seres vivos, mas com especificidade no ser humano, com a química, né? Uma química mais básica mesmo, só para você entender, é, fazer uma contextualização do conteúdo. Então, o que que seria essa química, né? Química básica. O primeiro passo é vocês entenderem o que que é um átomo, né? O que que é um átomo? Então, assim, ao decorrer da história da humanidade, vários pesquisadores, né, é, começaram a tentar entender do que a matéria é constituída, né? Tudo que nos rodeia no nosso dia a dia, a água, a pedra, a árvore, nós, do que nós somos, do que o universo é constituído? Qual seria a menor unidade funcional que constitui tudo que a gente conhece? E aí, ao longo do tempo, com várias pesquisas, né, foram desenvolvendo, e aí o pessoal foi pensando, olha, se eu pegar, por exemplo, um pedaço de papel e cortar no meio, e depois cortar no meio de novo, e de novo, e de novo, vai chegar uma hora que vai ficar um pedacinho tão pequeno que eu não consigo mais dividir, cortar. E aí esse pedacinho pequeno, esse menor pedacinho que vai ficar, a gente vai chamar de átomo, né, que é uma coisa não divisível. E esse átomo, ele vai constituir tudo que a gente conhece. Depois de muitos estudos e experimentos, não, não é o mesmo não, mas eu vou passar depois para carboidrato. Eu estou só explicando essa parte aqui tá? Eu quero só dar uma introdução à química mesmo para vocês, tá bom? Então, assim, depois de muitos estudos, chegou-se à conclusão de que a menor unidade, né, que nós conhecemos como átomo, nada mais é do que um aglomerado de partículas. A gente tem um núcleo, a gente tem um núcleo que ele é recheado de partículas positivas e neutras. E em volta desse núcleo, eu tenho partículas carregadas negativamente, que a gente chama de elétrons, né? Então, se você olhar bem para essa imagem, que representa um átomo, ele é muito parecido com o sistema solar. É como se aqui no centro fosse o Sol e ao redor do Sol girassem os planetas, né? O átomo ele é bem parecido quanto a isso. Isso daqui é a menor unidade que constitui tudo que a gente conhece. E para cada núcleo desse, existe uma quantidade de partículas. E aí, quando varia essa quantidade de partículas, eu também vario o tipo de átomo, né? Por exemplo, eu posso ter aqui, só nesse núcleo, só 3 partículas. Eu posso ter eu posso ter 4. Ó, cada bolinha dessa aqui é um núcleo. Eu posso ter 5, eu posso ter 6, eu posso. Existem vários tipos de átomos. A composição dele, a estrutura deles são todas iguais. O que muda é só a constituição do núcleo, a quantidade de partículas. E isso muda a propriedade, a característica de cada átomo. Então, assim, para cada átomo que existe, nós demos um nome. Eu vou tentar salvar essa aula aqui. Não, eu vou salvar, né? E eu vou tentar disponibilizar lá no YouTube. Aí eu jogo o link para vocês no grupo da turma. E aí, assim, para cada átomo a gente dá um nome. Por exemplo, nós temos o hidrogênio, que é o menorzinho deles. Hidrogênio. Deixa eu escrever aqui para vocês. Por exemplo, o hidrogênio é o menorzinho dos átomos. Nós temos o oxigênio. Esse ar que a gente respira
contém o quê? Contém um átomo chamado oxigênio, que nutre as nossas células, né? Através lá do processo da respiração celular, que a gente vai ver mais na frente, conteúdo da frente. Oxigênio, hidrogênio, nós temos o carbono. Reparem que são nomes diferentes. São nomes diferentes. Por quê? Porque cada átomo é diferente do outro. E o que que muda de um para o outro? É a quantidade de partícula que tem dentro do núcleo, entendeu? E quando esses átomos se correlacionam, se relacionam, eles vão formando moléculas. Então, a molécula é um conjunto de átomos, né? O exemplo primordial que a gente pode dar aqui é a molécula da água, que vocês tanto veem, o H2O. Eu posso escrever assim. O que que isso significa? Significa dizer o quê? Primeiro, essas abreviações. O H é de hidrogênio, então eu não preciso escrever a palavra inteira, hidrogênio. Eu faço só a abreviatura dela, o H. Igual o O. O O significa oxigênio, mas eu não preciso escrever todo, eu só abrevio O. No número 2, ele está me dizendo que nessa molécula existem dois átomos de hidrogênio, entendeu? E aí, como é que eles se relacionam? Então, eu tenho aqui, ó, eu vou desenhar aqui um átomo de oxigênio, representado pela letra O, e eu vou desenhar aqui dois átomos de hidrogênio, representados pela letra H, tá? É só um exemplo. E aí, esses átomos, eles têm uma característica, uma propriedade de ligação. Por quê? Tá vendo esses elétrons que têm carga negativa, né, que giram em torno desse núcleo? Então, esses elétrons, eles podem ser compartilhados entre os átomos. E aí a gente chama isso de ligação, ó, que eu represento por uma listrazinha assim, ó. Tá vendo essa linhazinha? Essa linha quer dizer que os átomos estão ligados. O oxigênio está ligado nesse hidrogênio e também está ligado nesse outro hidrogênio. Pronto. Isso daqui eu chamo de molécula. Por quê? Porque é o conjunto de átomos. Entendeu? E quantos átomos existem na natureza? Bom, o que foi que a gente fez? Para organizar esses átomos, a gente criou-se, né, a tabela periódica, que é isso aqui que vocês estão vendo. Aqui está listado todos os átomos que existem na natureza. O menorzinho deles é o hidrogênio, aí vai aumentando, ó. Tem o lítio, o sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Todos esses elementos que vocês estão vendo são exemplos de átomos, que um é diferente do outro, como eu já expliquei, a diferença do núcleo, que está no núcleo. E aí eles No colocam essa... caso, no caso essa molécula, esse H2O que você colocou, a molécula se chama H2O, né? H2O. Isso. Isso. Beleza? E aí eles colocam só ali o... Então, sobre aquela aula que a professora estava passando ontem, sobre as moléculas, a gente identifica ela igual aqui. No caso, o H2O. Igual, igual, igual. Ah, Igual, igual, igual. Um átomo muito importante que vocês vão ver daqui para frente se chama carbono. Carbono. E a letra Professor, que eu... Oi. então a molécula já é um elemento pronto. Por exemplo, a água, que é H2O, o sódio, né, que é o sal, não é isso? Isso, isso. O sódio. Porque assim, o sódio, na verdade, aquele sal de cozinha é a união de dois átomos, que é o sódio e o A cloreto. água. Não, é o Ah, o cloreto. cloreto. É, porque é cloreto de sódio, Ah, tá. tá bom? São dois átomos juntos. E aí, assim, a gente não consegue enxergar uma molécula, né? Isso aqui é uma coisa muito pequena, nem com um microscópio você consegue observar. O que a gente observa é quando essas moléculas se juntam, mais moléculas, imagine aqui outra molécula de H2O, outra, milhões de moléculas se juntam para formar uma gota de água, por exemplo. Aí sim, aquela gotinha de água que você está vendo ali são milhões, bilhões de moléculas H2O, entendeu? Bilhões, milhões.
E um átomo muito importante, que vocês vão ver daqui para frente, se chama carbono. E eu abrevio ele com a letra C, tá? Sempre a letra inicial é a letra que vai indicar. Então, quando você vê a letra C, você sabe que ali tem um átomo de carbono, tá bom? Esse carbono, ele é muito importante em nós seres vivos, principalmente, porque tudo que é vivo, tudo que é orgânico, né, que a gente chama de orgânica, química orgânica, ela é baseada num átomo de carbono. Ele é a base para formar uma molécula que seja presente nos seres vivos, né? Você sempre vai encontrar o carbono, tá bom? Então, assim, basicamente é isso. Existem átomos. Esses átomos, eles se diferem um do outro a partir da quantidade de partículas que existem no núcleo dele. E quantos átomos existem na natureza? Olha, é só pegar a tabela periódica. Cada elemento desse é um átomo. Agora, a forma que esses átomos se interagem entre si é que vai formar as moléculas, tá bom? E a união de milhões de moléculas vai formar o que a gente consegue enxergar no dia a dia. É simples assim. E eles interagem como? Fazendo ligações. Um átomo chega perto do outro e ele se liga. E aí nós representamos essa ligação através de uma linha, tá bom? Através de uma linha. Então, quando a professora estava mostrando lá para vocês, por exemplo, essa molécula aqui, ó, dos carboidratos, essa molécula aqui dos carboidratos, o que que ela estava mostrando para vocês? Ela estava mostrando para vocês que aqui, por exemplo, tá vendo esse C? Esse C representa o átomo de carbono. Átomo de carbono. Aqui, outro átomo de carbono, e aqui é um outro átomo de carbono. Eles estão ligados. Isso aqui representa uma ligação entre eles, quer dizer que eles não estão soltos, eles estão unidos por uma ligação, tá bom? Professor, Oi. talvez o que estava faltando era isso, porque assim, a gente já saiu há bastante tempo do ensino médio, né? E mesmo quem saiu agora, querendo ou não, a gente esquece, né? Não, com certeza, Aquele que não aprendeu direitinho, digamos assim, né? com Então, certeza. faltou falar isso, o que é um carbono, o que é um elétron, o que é um átomo, mostrar a tabela periódica, que aí a gente iria se identificar mais, né? Mas aí Pronto, já está ajudando bastante. show de bola. Então, o intuito da monitoria vai ser sempre esse, né? Trazer as dúvidas, a gente trabalhar aqui as necessidades de vocês, para que vocês consigam desenrolar melhor nas aulas, tá bom? Por isso que é importante vocês não faltarem e trazerem as dúvidas, as dificuldades. Então, vamos estudar aqui essa molécula que a professora estava mostrando. Primeiro, eu sei que isso daqui é uma molécula, por quê? Porque é uma união de átomos. Cada letra dessa representa um átomo, que eu mostrei para vocês. O H significa hidrogênio, o O, oxigênio. Aí você pode perguntar, José, mas sempre que eu ver uma letrinha dessa, eu tenho que saber qual é o átomo? Porque existem várias. Também mostrou a tabela periódica, existem vários átomos. Eu digo que não, não precisa. Você só precisa reconhecer os principais. Quais são os principais? São os que aparecem toda hora. Por exemplo, o H de hidrogênio, o O de oxigênio e o C de carbono. Esses três átomos aparecem toda hora, entendeu? E aí, ó, se você for observar, eles estão ligados. Aqui, se você olhar bem, existem duas ligações, porque os átomos, eles realmente têm essa característica. Alguns deles fazem uma ligação, que eu represento só por um tracinho, e quando essa ligação é muito forte, eu represento por dois tracinhos. Dois tracinhos. Dupla ligação. Isso aqui só está querendo te dizer que a ligação entre eles é muito forte, entendeu? É mais forte do que entre o carbono e o hidrogênio, por exemplo. Certinho? Então, assim, ó, a união desses átomos, hidrogênio, carbono, oxigênio, aqui, ó. Isso daqui eu vou chamar de molécula, entendeu? Basicamente é isso. Professor, Não. quando que a gente sabe se ele é negativo ou positivo, igual ela coloca lá? Um O positivo, H mais, H menos. Certo. Aquilo ali, o que aquilo quer dizer? Deixa eu
Mostra lá na tabela periódica de novo. Então, assim, ó, isso aqui é um exemplo de uma ligação entre os átomos, né? Vocês podem ver aqui, ó. Aqui é isso aqui tudo é um átomo de oxigênio, ó. Isso aqui é um átomo de oxigênio. Tá vendo o tamanho do núcleo dele? Ele tem E vários professor, elétrons. Ah, no caso, esse H mais aí, 3 e tudo, não é praticamente da outra matéria que ela passou, que são as pontes que são formadas, que vão se juntando? Ou não? também, faz parte também. Ah. Mas é porque assim, quando a gente coloca aqui, por exemplo, um oxigênio, representado pela letra O, certo? Eu sei que o oxigênio contém elétrons, que são cargas negativas, que giram em torno do núcleo dele, certo? E assim, na natureza, cada átomo ele tem a sua quantidade de elétrons. Ele já nasce, ele surge com a quantidade de elétrons propriamente dita já, fixa. Acontece que esses elétrons, eles podem ser perdidos ou ganhados de outro átomo. Por exemplo, se o oxigênio ele perde um elétron, se ele perde um elétron, eu digo que eu vou representar essa perca do elétron por um símbolo de mais aqui pequenininho em cima dele. Ou ainda, se eu tenho um oxigênio que ganhou um elétron, ele tem um elétron a mais, eu vou representar com um símbolo de menos aqui em cima dele. É contraintuitivo, né? Como é que você está perdendo, eu tenho menos, ele está ganhando. Se ele está ganhando, eu tenho menos, e se ele está perdendo, eu tenho mais. É porque isso aqui ele está relacionando a quantidade de núcleo com elétrons. Então, assim, o H+, que vocês veem toda hora, né? Vocês veem lá, o, é, o pH de uma substância nada mais é do que a quantidade de hidrogênios livres presentes naquela substância. E aí o hidrogênio livre eu represento por um H+. O que é isso? O H é a letra que representa o hidrogênio, que é o átomo de hidrogênio, e o mais, ele está só te dizendo que aquele átomo, ele não está completo. As partículas que constituem aquele átomo, está faltando um elétron. Isso aqui é só para te dizer que esse átomo, quando ele perde uma partícula, ele fica mais reativo com outras moléculas. Porque uma coisa que existe, que acho que vocês já ouviram falar, só tem que relembrar, é que os opostos se atraem. Ou seja, o que isso quer dizer? Uma carga positiva, ela se atrai com outra carga que seja negativa. E vice-versa. Negativo atrai com positivo, tá? Os opostos se atraem. Então, por exemplo, eu tenho aqui um H+ e um oxigênio negativo, a tendência é que eles se aproximem, que eles se liguem, se aproximem, porque eles têm carga oposta, tá? Mas isso aqui não é um entendimento que eu julgo tão necessário assim para vocês nesse momento. Nesse momento, eu acho mais importante vocês saberem o que é cada letrinha dessa, que as letrinhas são átomos, que esses átomos, né, são representados por uma letra, geralmente a inicial do nome, uma letra maiúscula. E quando esses átomos se interagem, eles formam moléculas, tá? Moléculas. E aí, os átomos, se você quiser saber quais são os átomos que existem na natureza, basta você pegar a tabela periódica, que aqui vai estar listado todos os átomos que a gente conhece. Bom, basicamente isso, tá? A partir desse conhecimento mais fundamental do que é a química, né? Agora a gente consegue compreender melhor a bioquímica. Por quê? Porque a gente vai unir
a biologia, o funcionamento do organismo com a química. Com a química mais básica, tá? Não precisa ser nenhum formado em química para poder entender bioquímica, não, tá bom? Então, assim, se a gente for falar agora de carboidrato, que foi o que a professora deu ontem para vocês, qual que é a importância? Você pode se perguntar, mas por que que é importante estudar carboidrato, né, nesse momento? Então, assim, a bioquímica é entender como que os organismos vivos obtêm energia é um campo de estudo muito importante para a bioquímica. É tanto que a primeira prova de vocês, a N1, vai ser composta de basicamente 4 conteúdos, né? Que são os carboidratos. Na próxima aula vocês já vão ver proteínas. E na outra semana vocês vão ver lipídios, que nada mais é do que gordura, tá? É sinônimo. E o primeiro conteúdo lá, que foi água, pH, né? Então será água, carboidrato, proteínas e Isso. lipídios. Água, isso. Aí dentro de água vai ter essa parte de pH, né? Vai ter a parte de pH. Parte de pH e um pouquinho de soluções também. Eu vou fazer uma questãozinha com vocês para vocês lembrarem já já como essas soluções. Isso daqui é o conteúdo da prova de vocês. Então, esses três assuntos aqui, ó, carboidrato, proteína e lipídio, são a forma que o nosso organismo tem de obter energia, né? E aí, iniciando os estudos pelos carboidratos, né? Pelos carboidratos, então, assim, o que que são os carboidratos? Carboidrato é também sinônimo de açúcar, né? Açúcar, tudo que é doce, que você tem no dia a dia. Fruta, alguns legumes, né? Macarrão, arroz, bolo, brigadeiro, tudo que é doce no dia a dia, basicamente tudo que é doce, né? Se é doce, ele já está te indicando que é um carboidrato, que é um açúcar, tá? Nada mais é do que açúcar. E aí eu trouxe essa imagem aqui para vocês verem. No nosso dia a dia, um pãozinho do café lá da manhã, o arroz, o feijão, né? O biscoito, tudo isso é carboidrato. A Bom, farinha, a importante farinha, também. a farinha, né? Então, os sinônimos de carboidrato que vocês vão ver é glicídio, tá? Você pode ver com esse nome, ou açúcar, tá? Hein, Oi. na sua opinião, é, é bom a gente, por exemplo, estudar pegando outras fontes da internet sobre carboidratos ou, ou não? Com certeza. Sim. O que eu digo é o seguinte, cada pessoa, ela tem que descobrir qual é a melhor forma que ela acha de estudar, de aprender. Tem gente que aprende muito fácil vendo videoaulas no YouTube, tem muito material bom no YouTube. Tem gente que gosta de estudar pelo livro, tem gente que gosta de estudar é, escutando o professor falar, né? Tem gente que já gosta de estudar sozinho, Sim, então eu assim, gosto de estudar com professora presencial. Essa aula online já é mais complicado para mim. Então, eu prefiro estudar buscando outras fontes, por exemplo, o Google, o YouTube. Aí, talvez, como a professora nos explique, talvez é diferente, entendeu? Mas aí eu perguntei para você se aconselhava a gente pegar de outras fontes uhum, para poder aprender. não, com certeza, eu acho que só tem a somar, sim, tá? Só ter cuidado com algum ou outro, assim, que você vê que não é muito de qualidade, professor assim meio estranho e tal. Tem uns vídeos mais, uns professores que são mais conhecidos na internet, né? E aí é interessante você buscar esses professores. Mas com certeza é válido. Eu gosto bastante de estudar também, vendo vídeo na internet. Vamos ter uma reunião agora 4 horas. Tá bom. Eu vou deixar salvo e aí vocês assistem depois.
Aí, no caso, que é para a gente estudar assim, os conteúdos que a gente precisa para ficar bem ciente, estudar, aprender sobre carboidratos, lipídios, esse aí que você mandou, né? Proteínas Certo. e aquela Não, primeira tá parte bom. lá, que é água e pH. Tá bom. Beleza. Eu Você vai queria... deixar a aula salva, né? Que eu vou sair para a reunião agora. Vou deixar salvo. Ok. Eu queria até ver com vocês depois se a gente conseguia... Espera aí só um minutinho. Desculpa aí, gente. Então, assim, eu queria conversar com vocês também, se fosse possível, né, fazer uma monitoria presencial algum dia ou outro, né, que desse para vocês, mas eu já vi que tem muita gente que não bate o horário ou tá fazendo outra atividade, tem muita gente que trabalha e tal, né? Então, mas vamos ver aí se mais para frente a gente consegue fazer alguma coisa presencial, né? Se Dia de tiver. domingo não rola, não. Pois é, dia de Dia domingo de- é complicado porque a faculdade tá fechada, né? Aí não Ah, teria nenhum lugar para fazer e tal. uhum. Aí vamos nós aqui. Então, assim, carboidratos, como a professora falou, né? Carboidrato, glicídio, açúcar, é tudo sinônimos, tá? É tudo sinônimos. E aí, qual que é a importância? Bom, para os seres vivos, os carboidratos é a principal fonte de energia, tá? É a principal fonte de energia. E aí, é, essa energia, ela pode ser estocada, mesmo que pouco, mas ela consegue. E aí a gente tem alguns tipos, tem dois tipos principais, né? De estoque de energia, que a gente vai ter o amido e o glicogênio, certo? Então, assim, a diferença que vocês precisam saber, anotar no caderninho de vocês, é que o amido, ele só existe nos vegetais, tá bom? Ele só existe nos vegetais. Eu vou escrever aqui, ó. Vegetais, vegetal. E já o glicogênio é a forma que a gente estoca energia nos animais, tá bom? No animal. Vegetal e animal. Então, se você for pegar, por exemplo, a beterraba, a mandioca, essas raízes, né, elas são a batata inglesa, a batata doce, então elas são riquíssimas em amido, em glicose, porque é a forma que elas fazem para estocar energia. É o amido. A gente chama de amido. E já no animal, a gente estoca essa energia em forma de glicogênio, tá? E aí, você olha para esse nomezinho aqui, glicose. Mas o que que é essa glicose? Tá? A glicose é um carboidrato mais simples que tem. Bem simples. Ele é só uma molécula. Imagina que a glicose seja essa bolinha aqui. É uma bolinha, certo? É uma molécula de carboidrato, tá bom? O amido e o glicogênio, o que que acontece? Eu tenho aqui outra glicose, outra glicose. Eu tenho várias glicoses, tá bom? E essas glicoses, elas se unem, ó. Elas fazem uma ligação entre elas. Uma ligação. Lembra que os átomos podem fazer ligações entre eles para formar a molécula? As moléculas também podem fazer ligação entre elas para fazer um composto grande, maior ainda. Então, o conjunto de glicoses nos vegetais eu chamo de amido e nos animais eu chamo de glicogênio. Isso aqui é a fonte de energia.
É uma forma de estocar energia, porque essa glicose aqui, ela está se unindo para ficar estocadinha, para quando você precisar, você vai lá, quebra essas ligações e vai liberando glicose. E vai pegando cada glicosezinha dessa e vai usando, entendeu? Por isso que eu digo que é a forma de estocar energia. E estrutural, o que eu tenho de estrutural? A gente tem a celulose e a quitina. Por exemplo, a folha. A folha das árvores, elas têm a celulose, que é um carboidrato, tá? Que ele serve para deixar a folha durinha. Se não tivesse celulose, a folha ia ser toda molenga, tá? Então é como se fosse um esqueleto para a folha. Já a quitina, ela é muito encontrada nos animais. Tá vendo aqui um animalzinho, ó? Ele tem como se fosse por fora dele uma cascazinha, né? E essa casca, ela é um carboidrato. Só que esse carboidrato a gente chama de quitina, tá bom? Então, se for perguntado para vocês quais são os carboidratos que têm função estrutural, você vai dizer que é a celulose e a quitina. A celulose eu encontro nas folhas e a quitina eu encontro em alguns animais, alguns insetos, principalmente. Tá bom? Por que estrutura? Porque isso aqui vai dar proteção para o animal. É como se fosse uma casca. E para a folha é uma estrutura, porque deixa ela durinha, certo? E Um energia. Ah, beijo. Caranguejo, aquele que a gente come. o caranguejo, não, o caranguejo não vai se enquadrar aqui, tá? Porque aquele esqueleto dele ali é outro material, não é carboidrato, tá bom? Esses carboidratos aqui são animais bem pequenos mesmo, tá? Insetozinhos que tem casulo, borboleta, mariposa, são exemplos, tá? Eles têm um casulozinho e aí quando eles que fornecem é um pouco durinho, né? Fornece aí uma proteção para eles contra impacto, mas é bem pouco, tá bom? Mas são dois exemplos de função de carboidrato, de estrutura. E já de energia, Ok. certo? E de energia, os principais vocês têm que saber é o amido e o glicogênio. O amido, ele é exclusivo dos vegetais e o glicogênio é exclusivo dos animais. Então, assim, é muito comum em prova perguntar assim, eu posso encontrar amido nos animais? Ou eu posso encontrar glicogênio nos vegetais? Aí você vai marcar o quê? Falso, tá bom? Falso. Não existe amido em animal e não existe glicogênio nos vegetais, tá bom? Era isso que eu ia perguntar, professor. Isso. Pois pronto, pois vocês já deixam anotadinho no caderno de vocês, porque não existe. E, professor, esse glicogênio em animais são quais? Tem animais específicos ou são todos? É, principalmente os mamíferos, tá? Mamíferos. Principalmente os mamíferos. Mas são vários animais, praticamente. A gente não vai generalizar, dizer que todos, mas a grande maioria vai estocar em forma de glicogênio. Vai ter sim, tá? Essa reserva. Nós, seres humanos, principalmente. Nós, seres humanos, estocamos aonde?